787. No segundo ano do reinado de Caio, Agripa rogou-lhe que lhe permitisse viajar ao seu reino, a fim de organizar todos os assuntos referentes ao governo, com a promessa de retornar logo depois. Então, com a permissão do imperador, ele entrou no seu próprio país. Vimos que foi contra toda espécie de probabilidade que esse príncipe veio a ter a coroa sobre a cabeça. Tal fato é um ilustre exemplo do poder da fortuna, quando se comparam as misérias passadas com a felicidade presente. Alguns, por isso, admiravam a firmeza e a constância que ele havia demonstrado para ver realizadas as suas esperanças. Outros tinham dificuldade em acreditar no que viam com os próprios olhos. Capítulo 9. Herodias, mulher de Herodes, o tetrarca, e irmã do rei Agripa, não podendo tolerar a prosperidade do irmão, obriga o marido a ir a Roma, para lá obter também uma coroa. Agripa escreve contra ele ao imperador. Caio envia Herodes e a mulher para o exílio, a Leão. 788. Herodias, irmã do novo rei Agripa e mulher de Herodes, tetrarca da Galileia e da Pérea, não pôde suportar a prosperidade de seu irmão, que o elevava acima de seu marido. Ela ardia de inveja ao ver aquele que antes fora obrigado a se refugiar junto deles por não ter meios de pagar as próprias dívidas, retornar agora acumulado de honras e de glória. Tão grande mudança de fortuna era-lhe insuportável, principalmente quando o via caminhar com vestes reais no meio do povo. Assim, não podendo dissimular o despeito que sem cessar lhe roía o coração, insistia com o marido para que fosse a Roma reivindicar semelhante honra. Declarou ser-lhe intolerável ver Agripa, que era apenas filho de Aristóbulo, ao qual o pai mandara matar, e que fora obrigado a fugir por não ter recursos para saldar os próprios débitos, usando uma coroa, enquanto aquele que era filho de um rei e que todos os parentes desejavam ver carregando o cetro não aspirava a semelhante glória, contentando-se em levar uma vida modesta. Dizia ela: se pudeste suportar até aqui viver numa condição menos elevada que a de vosso pai, começai agora a desejar pelo menos uma honra que seja digna do vosso nascimento. Não queirais ser inferior a um homem que outrora educastes, nem tão fraco para não trabalhar, na abundância dos bens que desfrutais, pela obtenção de algo que ele conseguiu no estado de carência, em que tudo lhe faltava. É vergonhoso para vos caminhar à retaguarda daquele que já se viu na condição de não poder viver sem o vosso auxílio. Vamos, pois, a Roma e não poupemos para isso trabalhos nem despesas, porque não há maior prazer em conservar tesouros senão para empregá-los na obtenção de um reino. Herodes, que amava a tranquilidade e desconfiava da corte romana, tudo fez para dissuadir a mulher de tal ideia. Porém, quanto mais ela ouvia resistir, mais insistia, e nada havia que a sua paixão por obter um reino não a levasse a realizar para consegui-lo. Por fim, tanto a atormentou que ele não pôde mais resistir às suas importunações, esse consentimento foi-lhe arrancado, não obtido. E, com um soberbo séquito, partiram juntos para Roma. Agripa, apenas o soube, enviou Fortunato, um de seus libertos, ao imperador, com presentes e cartas, nas quais escreveu contra Herodes. Ele deu ao liberto o encargo de procurar a ocasião favorável para tratar do assunto junto a Caio. Fortunato teve o vento tão favorável que chegou a Puteoli ao mesmo tempo que Herodes. Caio achava-se então em Baís, pequena cidade da campanha, onde existem soberbos palácios, em grande número, construídos pelos imperadores, sendo que cada um deles se havia esforçado para construir o maior em magnificência. Fora convidado a ir para lá porque havia também fontes e banhos de água quente, não menos agradáveis que benéficos para a saúde. Depois que Herodes cumprimentou o imperador, Fortunato apresentou-lhe as cartas de Agripa. Ele as leu na mesma hora e entendeu que Agripa acusava Herodes de haver conspirado com Sergiano contra Tibério e de agora favorecer Atabano, rei dos partos, contra o próprio Caio, e não era necessário maior prova que o fato de ele ter em seus arsenais o suficiente para armar 70.000 homens. O imperador, impressionado com tal acusação, perguntou a Herodes se era verdade que ele possuía tão grande quantidade de armas. E, como ele respondesse que sim, porque não o podia negar, julgou que a traição dele era verdadeira.
Assim, tirou-lhe a tetrarquia e anexou ao reino de Agripa, confiscou todo o seu dinheiro, entregando-o também ao Agripa, e condenou ao exílio perpétuo em Leão, cidade das Galhas. Porém, ao saber que a mulher de Herodes era irmã de Agripa, decidiu deixar com ela aquele dinheiro, na convicção de que a princesa não desejava seguir o marido em sua desgraça, e disse-lhe que a perdoava, por causa de seu irmão. Ela então respondeu: vos ages, Senhor, de uma maneira digna de vós, fazendo-me esse favor. Todavia, o amor pelo meu marido não me permite recebê-lo. Como tive parte na sua prosperidade, não é justo que eu o abandone agora no infortúnio. Tão grande coragem numa mulher foi intolerável a Caio, e ele a mandou também para o exílio, entregando todos os seus bens a Agripa. Deus assim castigou Herodias pela inveja que sentia da felicidade de seu irmão e Herodes por ter dado ouvidos às vãs insinuações de sua mulher. 789. Esse novo imperador governou muito bem durante os 2 primeiros anos de seu reinado. Ele conquistou o coração dos romanos e de todos os povos sujeitos ao império. Mas esse grande poder a que se viu elevado deixou-o depois tão cheio de si que ele se esqueceu de que era homem. A sua loucura cresceu tanto que ele chegou a proferir blasfêmias contra Deus e a atribuir a si mesmo honras que somente a ele pertencem. Capítulo 10. Divergências entre os judeus e os gregos de Alexandria. Eles mandam uma embaixada a Caio. Filon é designado chefe da delegação dos judeus. 790. Surgiu em Alexandria uma séria divergência entre os judeus e os gregos, e eles mandaram, de cada lado, 3 embaixadores a Caio, chefiados por Apio e Filon. Apio acusou os judeus de várias coisas, principalmente de que, não havendo então um só lugar em todo o território do Império Romano onde não houvesse um templo e altares em honra ao imperador, e onde ele não fosse reverenciado como um deus, os judeus, e somente eles, se recusavam a prestar-lhe aquela honra e ajudar em seu nome. A isso ele acrescentou tudo que julgou capaz de irritar ainda mais o imperador. Quando Filon, irmão de Alexandre, Alabaste, homem de grande mérito e muito estimado, eminente filósofo, se preparou para responder pelos judeus, Caio ordenou que ele se retirasse. Estava de tal modo irado contra ele que, não tivesse Filon obedecido prontamente, o teria sem dúvida ofendido. Filon, então, voltando-se para os judeus que o acompanhavam, disse-lhes: e agora que devemos esperar, mais do que nunca, que Deus não deixe de nos ser favorável, pois o imperador está muito irritado contra nós. Capítulo 11. Caio ordena a Petrônio, governador da Síria, que obrigue os judeus, pelas armas, a receber a sua estátua no templo. Petrônio, comovido pelas súplicas dos judeus, escreve em favor deles. 791. Esse soberbo príncipe, não podendo tolerar que os judeus fossem os únicos a recusar obedecer-lhe, enviou Petrônio à Síria para ser governador em lugar de Vitélio, com ordem de entrar com armas na Judéia e colocar a sua estátua no templo, em Jerusalém, se os judeus o consentissem, ou de fazer-lhes guerra e obrigá-los a aceitá-la à força, caso a rejeitassem. Petrônio, logo que chegou à Síria, reuniu o que pôde de tropas auxiliares para unir as 2 legiões romanas que o acompanhavam e estabeleceu quartéis de inverno em Ptolemaída, com a intenção de iniciar a guerra assim que chegasse a primavera. Ele escreveu a Caio informando dessa decisão, e o imperador louvou a sua diligência e ordenou-lhe que não deixasse de guerrear os judeus, se estes permanecessem obstinados. No entanto, vários dentre os de nossa nação foram procurar Petrônio em Ptolemaída para rogar-lhe que não os obrigasse a fazer uma coisa tão contrária à sua religião. Declararam que, se ele estava absolutamente resolvido a colocar a estátua do imperador no templo, então devia começar por matá-los todos, pois, enquanto vivessem, jamais permitiriam que se violassem as leis que haviam recebido de seu admirável legislador, as quais eles e seus antepassados observavam havia tantos séculos. Petrônio respondeu-lhes: as vossas razões poderiam comover-me, se o governador se orientasse pelos meus avisos, mas sou obrigado a obedecer-lhe, e a isso não poderia eu faltar sem correr o risco de ser morto. Os judeus retrucaram:
se estáis resolvido a executar a todo custo as ordens do imperador, também nós estamos decididos a observar as nossas leis e a imitar a virtude de nossos antepassados, pondo toda a nossa confiança no auxílio de Deus. Acaso poderíamos, sem impiedade, preferir a conservação de nossa vida à obediência que devemos a Ele ou não nos expor ao perigo a fim de permanecermos em nossa santa religião? E, como Deus sabe que é somente para lhe prestarmos a honra que lhe é devida que estamos prontos a nos arriscar, esperamos a sua proteção. Tudo que nos possa acontecer, mesmo a morte, ser-nos-á mais fácil de suportar que a vergonha e a dor de uma obediência covarde e a violação de nossas leis, que atrairia sobre nós a cólera de Deus, a qual vos mesmo podeis julgar, é muito mais temível que a do imperador. Essas palavras convenceram Petrônio de que ele não poderia vencer a obstinação dos judeus e que seria absolutamente necessário recorrer às armas e derramar muito sangue antes que pudesse colocar a estátua no templo. Então ele partiu para Tiberíades, acompanhado somente pelos seus amigos e domésticos, para julgar melhor do estado das coisas. E os judeus, que não podiam ignorar o perigo que os ameaçava, embora temessem muito mais a violação de suas leis, foram, em grandíssimo número, procurá-lo em Tiberíades para pedir-lhe ainda que não os reduzisse ao desespero e nem insistisse em colocar no templo aquela estátua, que iria profanar-lhe a santidade. Petrônio então inquiriu: estáis mesmo resolvidos a fazer guerra ao imperador, sem considerar o seu poder nem a vossa fragilidade? Eles responderam: nós não tomaremos as armas, porém morreremos todos antes de violar as nossas leis. Depois de assim falar, eles se lançaram por terra e, apresentando a garganta, mostraram que estavam dispostos a sofrer até mesmo a morte. Esse espetáculo tão comovente continuou por 40 dias, e os judeus, durante esse tempo, abandonaram a cultura de suas terras, embora fosse a época de semear. Tão firmes estavam na resolução de morrer a permitir a consagração daquela estátua. Estavam as coisas nesse pé, quando Aristóbulo, irmão do rei Agripa, acompanhado por Eucias, cognominado Grande, dos principais dessa família e dos mais ilustres entre os judeus, foi procurar Petrônio para pedir-lhe que considerasse, pois a resolução daquele povo era inflexível, que não os levasse ao desespero, mas comunicasse ao imperador que eles não tinham intenção alguma de se revoltar, que somente o temor de violar as suas leis fazia com que eles preferissem morrer a receber aquela estátua, que eles haviam até mesmo abandonado o cultivo de seus campos, e, não havendo semeadura, aconteceriam muitos roubos e saques, e eles não teriam meios de pagar o tributo ao imperador. Que o príncipe se comovesse com tais razões, e não se deixasse levar a medidas extremas contra uma ação que não tinha nenhuma característica de revolta. E que, se ele permanecesse firme em sua resolução, nada impediria que se começasse a guerra. Aristóbulo, depois de falar com muito entusiasmo, conseguiu comover Petrônio, ante as considerações que fizera, bem como pela presença de tantas outras pessoas da nobreza, pela importância do assunto, pela invencível confiança dos judeus e pela convicção da injustiça que ele cometeria ao sacrificar um tão grande número de homens só para satisfazer a loucura de Caio, sem falar que, por ter ofendido a Deus, iria viver dali em diante na expectativa de um castigo. Petrônio então achou melhor escrever ao imperador e apresentar a dificuldade que encontrava na execução de suas ordens, embora soubesse que isso iria provocar-lhe um grande acesso de ira, por não ver imediatamente cumpridas as suas determinações, e que, além de tudo, corria um grande perigo.